Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Kedoshim. Esta Parashá nos ensina várias mitzvot importantes. Parashat Kedoshim é uma das parashiot que tem mais mitzvot de toda a Torá. Elas são mitzvot importantes que dizem respeito a todos nós. Ame cada judeu, não se vingue, não roube e muitas outras mais. Moshe queria ter certeza de que cada judeu ouviria esta importante parashá. Assim, antes de explicá-la, ele reuniu todo o povo, homens, mulheres e até mesmo crianças. Nós agora explicaremos algumas mitzvot desta parashá, mas não todas. Do contrário, Parashá Kedoshim formaria um livro separado. É uma mitzvah que cada judeu seja sagrado. A Torá nos fala que vocês sejam sagrados porque eu, Hashem, sou sagrado. Como podemos cumprir a mitzvah de ser sagrados? Primeiro, um judeu se torna sagrado se ele cumpre as mitzvot da Torá e se afasta de tudo que a Torá proíbe. Segundo, mas isto não é suficiente. A Torá quer que sejamos sagrados, mesmo quando não estamos rezando, estudando ou cumprindo uma mitzvah específica. Um judeu deve tentar ser sagrado mesmo na conduta diária nos negócios. Ser sagrado significa que nós usamos nossas mentes, corpos e pertences para o propósito para o qual Hashem quer que nós os usemos. Eis aqui alguns exemplos. Comer. É claro que devemos comer somente alimentos que são kasher e que devemos dizer a brachá, bênção, apropriada antes e depois de comer. Mas para cumprir a mitzvah de ser sagrado, nós temos também que nos certificar de comer apenas alimentos que nos fazem fortes e saudáveis. Enquanto comemos, devemos ter em mente que fazemos isso para ter forças para servir a Hashem. Relaxar e se divertir. Tudo bem, mas lembre-se, nós relaxamos e brincamos para podermos estudar, rezar e fazer mitzvot de uma forma melhor. Este é o verdadeiro propósito de brincar e se divertir. Conversar com os outros. Não devemos falar lashon hará. Para sermos sagrados, também devemos pensar sobre as palavras que estamos prestes a dizer. Elas são gentis? Elas ajudarão os outros de alguma maneira? Ou, has v'shalom, elas machucarão ou ofenderão alguém? Fazer compras. Devemos usar nosso dinheiro para bons propósitos, mesmo no caso de um dinheiro extra. Antes de comprar roupas, móveis ou utensílios, devemos decidir: eu realmente preciso do que estou comprando? Isto serve para um bom propósito? Você deve ver que a mitzvah de ser sagrado significa que antes de fazer qualquer coisa você deve se perguntar: Hashem ficará satisfeito com este ato? Ele serve para um bom propósito? Depois de ler isto, você poderia protestar. Esta é uma mitzvah extremamente difícil, é muito duro para mim. Eu não sou um anjo, eu quero me divertir, eu quero comer tudo o que quiser e quando eu quiser, eu quero gastar dinheiro em tudo o que eu desejar e eu quero falar tudo o que vier na minha cabeça. A mitzvah de ser sagrado não é para mim. Você está certa em relação a um aspecto. Esta é uma mitzvah muito difícil. Por outro lado, não se trata de uma mitzvah impossível. Toda mitzvah que Hashem nos dá pode ser cumprida. Como tornar esta mitzvah fácil? Imagine que você esteja jogando um jogo. Vamos chamá-lo de o jogo da vida. Este não é aquele jogo que você conhece, que vem com um tabuleiro e dados, mas é um jogo real, como você logo verá. Primeiro, algumas informações importantes com relação a este jogo. Você sabe que antes de você nascer, Hashem chamou sua Neshama, alma, para comparecer diante dele e de seus anjos. Ele pediu a você: depois que você nascer, seja um tzadik, não seja um rachá. Então ele trouxe você para o mundo a fim de testar se você o ouviria ou não. Ele colocou um dispositivo especial em seu cérebro para que você pense: eu vim para este mundo para me divertir. Essa é a principal razão por que estou aqui. Outro nome para esse dispositivo é Yetzer Hará. Hashem colocou este dispositivo dentro de você para testá-lo. Você será enganado pelo Yetzer Hará
ou você o superará. Eis aqui as regras do jogo, da vida. Cada vez que o Yetzer Hará disser a você, não pense sobre o que você está fazendo, simplesmente vá em frente, divirta-se. Você deve entender que ele está tentando enganá-lo. Se você deixar que ele vença, ele marcará um ponto. Se você o derrotar, você marcará um ponto. O objetivo do jogo é marcar tantos pontos quanto possível. Hashem tem grandes recompensas para todos aqueles que marcam pelo menos um ponto. Agora, nenhum dia de sua vida deve ser em vão. Este é um jogo que você pode jogar todos os dias. Você logo verá que é divertido ser o campeão e não se deixar enganar pelo Yetzer Hará. Você pode formar um clube com seus amigos e montar uma tabela para marcar o placar todos os dias. Aquele que superar o Yetzer Hará pelo menos uma vez é um grande vencedor. E não acredite que você poderá ter mais divertimento se você cegamente seguir o Yetzer Hará. Pode até parecer mais divertido agora, mas, eventualmente, você sentirá os prejuízos causados pelo Yetzer Hará. Pode ser muito legal agora comer um montão de balas e doces, mas as cáries que aparecerão depois não serão nada legais. E é claro que o jogo da vida não é fácil, todo mundo perde às vezes, mas você sempre tem outra chance. Continue tentando e logo você verá como é bom conseguir cumprir a mitzvah de ser sagrado. A história que se segue fala sobre uma maravilhosa família que cumpria a mitzvah de ser sagrado ao gastar dinheiro. A família que comprava vegetais baratos. Certa vez, os Rahamim precisavam de tzedakah para seus alunos pobres. Eles decidiram ir de casa em casa, bater nas portas e pedir tzedakah. Ao se aproximarem da primeira casa da cidade, eles notaram um pai e seu filho conversando à frente da porta. Os Rahamim escutaram a conversa. O filho perguntava ao pai: "O que teremos hoje para jantar?" "Teremos vegetais", respondeu o pai. "No mercado onde são vendidos, eles são de dois tipos", disse o filho. "Vegetais frescos e de boa qualidade pelo preço cheio e vegetais velhos e ressecados pela metade do preço. Qual deles teremos?" "Nós vamos ficar com os mais baratos", respondeu o pai. Os Rahamim ouviram as instruções do pai e disseram: "Esta deve ser uma família muito pobre. Eles não têm condição nem de comprar vegetais frescos para a janta. Vamos pular esta casa e com certeza eles não teriam muita condição de dar tzedakah. Voltaremos aqui no final para quando estivermos indo para casa." Os Rahamim ficaram ocupados o dia inteiro recolhendo tzedakah. À noite, eles passaram novamente perto da casa onde tinham visto pai e filho. Eles bateram na porta e o pai abriu. "Estamos recolhendo tzedakah", disseram os Rahamim. "Por favor, participe desta mitzvah." "Estou ocupado agora", disse o dono da casa. "Por favor, falem com minha esposa e digam a ela para dar a vocês um copo cheio de moedas de dinar." Naquela época, um dinar era uma moeda muito valiosa. Um copo cheio de dinares era uma fortuna. Os Rahamim foram até a esposa daquele homem e lhe disseram: "Seu marido quer que você nos dê um copo cheio de dinares." Ela perguntou: "Meu marido disse que devo dar um copo apenas cheio ou o copo deve estar transbordando?" "Ele não nos disse", responderam os Rahamim. "Bem", falou a esposa, "darei a vocês um copo transbordando de moedas. No caso de meu marido dizer que não era isto que ele pretendia, digam a ele que as moedas extras são de meu próprio dinheiro." Os Rahamim voltaram ao marido para se despedir. Ele perguntou: "Minha esposa deu a vocês exatamente um copo ou um copo transbordando?" "Um copo transbordando", responderam os Rahamim. "Era isso que eu queria", disse o marido satisfeito. "No entanto, estou intrigado com uma coisa. Por que vocês não vieram aqui quando passaram pela minha casa esta manhã?" Os Rahamim responderam: "Ouvimos você instruir seu filho a comprar os vegetais mais baratos para ajudar para a janta. Achamos que você era pobre e não poderia nos dar uma doação grande." O homem explicou: "Para as necessidades da família, nós gastamos somente o mínimo. No entanto, não devemos ser mesquinhos quando se trata de mitzvot do nosso Criador."
Esta família estava em um nível muito elevado de retidão. A maioria de nós não é tão grande quanto eles. Hashem não exige que hajamos da maneira como eles agiram. No entanto, devemos aprender dessa história que não devemos desperdiçar dinheiro. A mitzvah de ser sagrado significa que devemos usar tudo o que temos, inclusive nosso dinheiro, para um bom propósito. Devemos respeitar nossos pais. A Torá ordena: todo filho judeu, mesmo depois de crescido, deve respeitar seus pais. Como cumprimos esta mitzvah? Não devemos chamar os pais por seu primeiro nome. Não devemos escutar o que os pais falam. Não devemos contradizer os pais. Não devemos falar ao vermos que nosso pai ou mãe estão prestes a falar e nem interrompê-los quando estiverem falando. Não devemos nos sentar no lugar onde nossos pais costumam se sentar. Existe apenas um único caso em que um filho é proibido de escutar seus pais, se eles lhe ordenarem cometer uma haverá, pecado. Por exemplo, se uma mãe disser à sua filha em Shabat: cozinhe este alimento para mim agora, a filha não deve obedecê-la. Lembre-se, tanto crianças quanto adultos devem obedecer aos mandamentos de Hashem. As ordens de Hashem vêm antes das ordens dos pais. Não podemos nem pensar sobre idolatria. A Torá adverte: você não pode nem pensar nem ler sobre ídolos. Portanto, estamos proibidos de ler livros ou artigos que falam sobre qualquer tipo de idolatria. Por exemplo, não podemos ler livros ou textos sobre budismo ou outras religiões. Da mesma forma, também é proibido ler livros que falam que o mundo não foi criado por Hashem. Os livros usados em escolas judaicas e yeshivot são os mesmos usados em escolas públicas. Com frequência, eles contêm capítulos ou parágrafos que um judeu observante da Torá não deve ler. Felizmente, nossos professores pulam estas partes. É possível que seu professor não tenha compreendido quão prejudiciais são essas seções. Se for este o caso, peça a seus pais para mostrar a ele ou esta nota em O Pequeno Midrash diz, o que não é a nossa realidade aqui no Brasil, nós sabemos disso. Hashem quer que pensemos e leiamos sobre assuntos que são verdadeiros e que nos ajudarão a cumprir suas mitzvot. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!